O senador Jorginho Melo, que é presidente da Frente Parlamentar, coordenou a reunião. Um dia antes, o Senado havia aprovado por unanimidade um projeto dele que transforma em política oficial permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Todas as matérias que nós votamos têm sido por unanimidade, porque a causa que todos nós defendemos é uma causa nacional, é uma causa que não tem diferença partidária nenhuma. Isso nos alegra, isso nos dá força, isso nos dá entusiasmo para continuar trabalhando em nome da Frente Parlamentar. O ano de 2020 foi um ano vitorioso, repito, com toda a pandemia. Os micro e pequenos empresários foram valentes, estão se sustentando, os programas de governo foram muito bem colocados, não só o auxílio emergencial. O PRONAMP, eu brinco que o Jorginho é o nosso pai do PRONAMP. O Carlos da Costa, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, são os mentores. A senadora, essa porta-voz, a senadora Kátia, a Câmara do mesmo jeito. Vamos sustentar quem forma a classe média brasileira. O pequeno e microempresário, essa é a saúde de uma nação, é a força no meio, não é só lá no topo, não é só lá embaixo. E o trabalho do senador Jorginho Melo no Congresso, nos ajudando com o PRONAMP. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre sua preocupação com os reflexos da pandemia de coronavírus na economia e criticou medidas de isolamento social. Numa das viagens que eu fiz, tão criticada pela grande mídia, eu parei num posto da Polícia Rodoviária Federal, em Minas Gerais. E lá o pessoal me disse, naquela época, que havia aumentado em 4 o número de mortes por atropelamento. Eu falei, como é que pode isso? Falou, presidente, nós suspeitamos que seja suicídio. Qual outra causa poderia estar influindo nesse tipo de morte? O efeito colateral do combate ao vírus está sendo mais danoso do que o próprio remédio. O lockdown não é remédio. Até quando a nossa economia vai resistir? Que se colapsar, vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão ao supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. Onde vamos chegar? Senadores destacaram a importância e os desafios das pequenas e microempresas. Destacar aqui que as micro e pequenas empresas desempenham um papel estratégico na economia brasileira, sobretudo na retomada do crescimento econômico. Elas são responsáveis por 29,5% do produto interno bruto e somam mais de 18,9 milhões de CNPJs vigentes no país, sendo 11,7 milhões de MEIs e 7,2 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte. E o que está me preocupando muito é a questão analógica. A gente precisa realmente melhorar realmente a inovação, porque inovação não é só produto, né? Inovação é processo. E a gente tem muitas empresas, pequenas empresas, microempresas, que precisam, de fato, entrar na era digital. Não adianta esconder o sol com a peneira, né? Essa tecnologia veio para ficar e foi antecipada aí no mínimo 10 anos.